Graças a Deus. Deus é bom o tempo todo, amém? Falando sobre projeto de vida e testemunho, as coisas que a gente conta na casa de Deus. Quando eu achei que eu ia embora, o pastor falou sobre o concurso para juiz federal que eu fiz. E não foi dessa vez, mas graças a Deus. Sobre legislação eu estou muito bem, mas doutrina eu estava meio ruim. E entrando agora na defensoria, com a graça de Deus, nos meus primeiros 15 dias de salário, já consegui comprar uma coleção de livros que eu precisava, e o Senhor já está abençoando. Já ganhei até 13º, não tem nem 15 dias de trabalho, glória a Deus. Deus é bom, Ele supre o negócio. Meus irmãos, sem muita enrolação, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Marcos 4, do 35 ao 41. O texto diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Jesus dizendo aos discípulos, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também outros barquinhos. E levantou então um grande temporal, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que ele já se enchia. E ele, Jesus, estava à popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no os discípulos, dizendo-lhe, Mestre, não se preocupa que estamos perecendo? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que estáis tão temerosos? Por que é que não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que nós como cristãos, principalmente como seres humanos e nem como cristãos, temos que entender 4 pontos sobre tempestades nas nossas vidas. O primeiro deles é que as tempestades sempre existirão e elas são democráticas. Elas virão sobre homens bons, sobre homens ruins, sobre ricos, sobre pobres, sobre cristãos e sobre ímpios, sobre toda e qualquer pessoa. Em algum tempo da sua vida, ele experimentará um período de tempestades. O pastor diz que o segundo ponto a entendermos é que as tempestades, elas são imprevisíveis. Elas não marcam um tempo para você se preparar para que elas venham. Elas simplesmente acontecem. E isso é na vida de todas as pessoas. O terceiro ponto é que todas essas tempestades, elas não são administráveis pelas nossas próprias forças. Independente que estejamos preparados para enfrentar qualquer tipo de situação, quando as tempestades vêm sobre as nossas vidas, as nossas forças são poucas para detê-las ou para diminuir os estragos que elas podem causar. E o quarto ponto é que toda e qualquer tempestade na vida do cristão, agora a gente está falando sobre a vida do cristão, elas são pedagógicas, porque elas nos ensinam alguma coisa que Deus tem no seu coração para as nossas vidas. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Todas elas nos ensinarão alguma coisa da parte de Deus para as nossas vidas, para a nossa caminhada, para o nosso desenvolvimento de vida. E esses 4 pontos vão nos fazer entender muitas vezes o porquê que nós estamos enfrentando situações sem saber o porquê. Exatamente porque as tempestades elas virão. E eu falo isso antes de entrarmos sobre o texto especificamente, exatamente para a gente entender que as coisas elas vão acontecer por muitas vezes de forma inesperada e de forma abrupta. Você está bem hoje, amanhã pode não estar. Você que está aqui essa noite pode ter saído de uma grande tempestade na sua vida, pode estar enfrentando uma grande tempestade hoje, ou você está em um tempo de bonança e amanhã você vai enfrentar. E não é praga, é normal, é na vida de todo mundo que isso acontece. Mas voltando ao texto, entendendo esses 4 pontos que o professor Hernandes nos ensina, nós vamos conseguir caminhar um pouco melhor para compreendermos o que é que estava acontecendo naquela situação. O texto ele vai falar que Jesus ele passou um período do dia ensinando as pessoas, ensinando as multidões que o cercavam, como isso é corriqueiro na palavra de Deus.
Jesus estava desenvolvendo o seu ministério, Jesus estava ensinando, operando milagres, curando pessoas, e no final do dia, ele chega aos seus discípulos, em frente ao mar da Galileia, e diz: atravessemos até a outra margem. Eles sobem num barco e vão. O texto vai dizer que enquanto eles estão nessa travessia, acontece uma tempestade. E nós vamos observar alguns pontos. O primeiro deles é que Jesus estava cansado do seu dia. Jesus, como homem, estava cansado de tudo que ele enfrentou até aquele momento. E ele faz um pedido aos seus discípulos: vamos então até lá, e quando chegarmos lá, vamos continuar o que nós estamos fazendo. Eles entram no barco, seguem, vem a tempestade. Durante toda a tempestade, você sabe que a maioria dos discípulos, eles eram expert em pesca. Então eles tinham domínio sobre barcos. Eles tinham domínio sobre como enfrentar situações perigosas na água. Mas o texto vai falar que aqueles homens ficaram aterrorizados, porque aquela tempestade foi diferente de todas as outras que eles já tinham enfrentado. Se fosse uma tempestade comum, os pescadores experientes, vividos no mar, saberiam como enfrentar. Mas o texto vai dizer que todos eles, todos aqueles homens, entram em desespero. E começam então a questionar o porquê que Jesus está dormindo. Eles usam todas as suas técnicas, eles usam todas as suas habilidades, eles usam tudo que o mundo os ensinou, tudo que a sua profissão os ensinou para enfrentar todas as situações, e ainda assim, não teve jeito. No seu momento de desespero, então, eles chegam até onde Jesus estava, dormindo tranquilamente, e começam a sacudi-lo com certeza. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não está vendo o que está acometendo onde nós estamos? Será que o Senhor não se preocupa que nós vamos morrer? Será que o Senhor não se preocupa que estamos perecendo nessa situação? Jesus se levanta, fala com o vento e fala com o mar. Eu acho, pelo menos, que Jesus, como homem, ele não falou de uma forma calma. Quem que gosta de ser acordado num período de sono tão gostoso? Aqueles homens vêm e acordam Jesus no momento de descanso. Jesus levanta, o texto vai dizer que ele já levanta e já manda tudo parar. Já dá uma voz de comando ao vento e ao mar. E é formada então uma grande bonança. Jesus olha para aqueles homens que estavam enfrentando um momento difícil e pergunta para eles: por que vocês estão com medo? Será que vocês não têm fé? Vocês não conseguem entender que eu estou aqui? Por que temer? E Jesus volta a descansar. E aqueles homens tomados de temor, eu estou repetindo o que o texto está dizendo, só mesmo para a gente dar uma conversada antes de entrarmos nos pontos. Aqueles homens olham uns para os outros, diante de tudo o que eles tinham acabado de observar Jesus operando mais um milagre em sua frente, e começam a se questionar: quem é este que a sua voz acalma o mar? Quem é este homem que tem poder para dominar o vento e o vento cessar? Quem é este? Dentro desse texto, dentro dessa história que nós lemos, o enredo ele está alicerçado em 3 perguntas. 3 perguntas que são muito importantes para nós conseguirmos entender as situações que por vezes nós também estamos vivendo. Então vamos a essas perguntas. A primeira delas: Mestre, não se importa que pereçamos? E não foi uma pergunta corriqueira ou uma pergunta de uma conversa normal. Foi uma pergunta de desespero e de reprovação. Ora, o meu líder está ali, aquele que deveria me ajudar, aquele que deveria me ensinar, aquele que deveria me dar segurança, no momento de desespero está dormindo. O Senhor não está vendo? O Senhor não se preocupa com o que eu estou vivendo? E quantos de nós não fazemos essas perguntas todos os dias a Deus? Porque nós estamos preocupados com o que estamos enfrentando nas nossas vidas. Essa pergunta, ela demonstra simplesmente quem somos. Não, como somos como cristãos, não, mas quão falíveis e quão frágeis somos como seres humanos. A nossa mente nos colocará numa situação de questionarmos tudo que está ao nosso redor, porque nós somos frágeis, porque nós somos pessoas angustiadas, porque nós somos pessoas que trazemos à tona a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza enquanto seres humanos. E não estou julgando ninguém, porque às vezes a gente ora assim mesmo: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não toma partido nenhum, o Senhor não faz nada. Isso demonstra o quão fracos e o quão cheios de dúvidas somos.
quão pequenos e limitados. Aqueles homens habilidosos na pesca não conseguiram parar o vento, não conseguiram controlar o barco. Nas nossas vidas, quando enfrentamos situações, quantas vezes queremos colocar a força do nosso braço para o trabalho e não conseguimos resolver nada? Aí nos lembramos que conosco está o Todo-Poderoso. Esses homens, então, eles vão até Jesus para questioná-lo e acordá-lo com essa pergunta. Será que o senhor não está vendo? Isso nos mostra alguns pontos sobre a preocupação do ser humano. Por vezes as nossas mentes estão tão voltadas aos problemas e às situações que estamos enfrentando que nos esquecemos quem está conosco. As nossas mentes, por vezes, nos momentos de situação e de tribulação nas nossas vidas, nos esquecemos quem está ao nosso lado. E começamos a deixar o gigante ainda maior do que ele já é, porque estamos observando apenas a força do vento contrário contra as nossas vidas. Nós estamos, às vezes, abandonando quem está ao nosso lado e nos direcionando às tempestades, sem auxílio daquele que está conosco. E a gente sempre vai se dar mal, porque a palavra do Senhor, ela é muito clara ao dizer que Ele está conosco todos os dias, e Ele estando conosco todos os dias, Ele tem algo a nos ensinar e a nos preparar a vivermos. O segundo ponto é que o nosso pensamento de desespero, ele é imediatista. Nós queremos que as coisas aconteçam para ontem. Se nós estamos enfrentando alguma situação, você não quer que as coisas fiquem para ser resolvidas muito longe. Você não espera, às vezes, que o tempo de consulta que você tem marcado demore tanto tempo, né, doutora? Às vezes o povo quer ser atendido rápido. Lá na defensoria é o que eu tenho mais visto, o povo quer tudo para ontem. Porque nós estamos acostumados a sermos assim. Nós queremos resolver tudo no agora. O momento que aconteceu, nós precisamos ter uma resposta. E quando nós não temos essa resposta, nós começamos a questionar o tempo de Deus. Nós começamos a questionar o que é que Deus tem em sua mente para fazer em minha vida. Porque o que está me preocupando não é a sua vontade, mas a minha. E o terceiro ponto é que, por vezes, nós nos preocupamos e nos desesperamos muito mais com o silêncio de Deus do que com os nossos problemas. Aqueles homens tentaram resolver o seu problema. Eles viram que não seria possível resolver o problema. Então eles começaram a se preocupar mais com Jesus, que não estava fazendo nada e descansando, do que com o problema que estava em sua frente. E nós começamos, às vezes, com as nossas orações estranhas. O Senhor não é comigo. E começa aquele murmúrio de reclamação que a gente escuta crente tendo em vários momentos de suas vidas. Mas Jesus estava ali. Jesus estava ali com aqueles homens, mas o seu sentimento humano foi muito maior do que o seu sentimento de fé. E o que nos ensina hoje essa pergunta é: por que é que nós estamos questionando quando nos esquecemos, então, que embora Ele esteja dormindo, Ele está ao nosso lado. E Jesus não estava dormindo porque Ele se despreocupava com eles. Ele estava dormindo porque Ele estava cansado como homem e precisava se descansar. Mas nós sabemos que o guarda de Israel, ele não dorme. Ele está conosco em todos os momentos. Ele está pronto em nos auxiliar em todos os momentos. Diferentes dessa situação de tempestade, quando enfrentamos situações nas nossas vidas, aquele que está ao nosso lado não está tirando cochilo, mas ele está vendo tudo o que estamos passando e simplesmente aguardando o tempo de se manifestar. Mas nós queremos tudo no agora, nós somos a geração do micro-ondas, nós queremos apertar em 5 segundos e estar tudo pronto. Mas existe um tempo a ser esperado por todos nós, que é o tempo de Deus. Essa primeira pergunta simplesmente revela quem somos. Embora sejamos cristãos, embora estejamos cheios de palavras de fé, embora estejamos cheios de convicção de tantas coisas, no momento em que o calo aperta por muitas vezes, nós nos lembramos apenas da nossa vulnerabilidade, nos lembramos apenas dos nossos problemas e começamos a questionar aquele que dizemos que temos fé. A segunda pergunta que nós vemos nesse texto é Jesus falando com os discípulos. A segunda pergunta é uma resposta do mestre, depois de ter acordado, de ter acalmado o mar, de ter feito cessar os ventos. Ele olha para aqueles homens desesperados, ele olha para aqueles homens que caminham consigo durante tanto tempo já e questiona eles: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? E essa pergunta foi feita num momento delicado,
Porque nós acabamos de ver no texto que a situação era totalmente fora do normal. A tempestade os preocupou. A tempestade os trouxe medo. A tempestade trouxe desespero aos seus corações. E nesse momento, depois de enfrentarem tudo isso, Jesus olha para eles. Por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Jesus ele questiona porque existem 4 situações que estão na vida daqueles homens e que são reais em nossas vidas também. Mas no texto, eu vou trazer aqui o que o texto nos fala sobre esses 4 pontos. O primeiro deles é que porque eles temeriam a situação e temeriam a tempestade se havia uma palavra sobre eles. Jesus ele deu uma direção, Jesus deu uma missão e Jesus deu um lugar até onde eles chegariam. Vamos até a outra margem. Ainda que as situações passassem sobre a vida deles, havia uma palavra de Jesus sobre aqueles homens. Nós vamos até o outro lado porque continuaremos a cumprir a nossa missão. Embora aconteçam situações nas nossas vidas, há uma palavra de Deus sobre cada um de nós. Ainda que você não entenda o porquê na sua trajetória, as tempestades estão acontecendo, lembre-se, há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Qual é o seu destino? Qual é o lugar que você vai chegar em Deus, que já foi direcionado por Ele para a sua vida? Se nós não conseguimos ver o que Deus tem a fazer em nós, por nós e através de nós, nós demonstraremos realmente essas situações de medo. O primeiro ponto para não temermos é entendermos que sobre nós há uma promessa. Fala para o irmão que está do seu lado, sobre você há uma promessa. Às vezes nós nos esquecemos disso. Sobre nós há uma palavra de Deus que nos direciona e nos leva a um destino. Há uma palavra que se cumprirá, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. O segundo ponto do porquê não temer, é porque além da promessa, havia a presença. Além daquele que prometeu que eles chegariam lá no outro lado, esse que fez a promessa estava com eles dentro do barco. Hoje nós não estamos com Jesus num barco, mas estamos com Ele dentro de nós. Estamos com Ele ao nosso lado todos os dias. O livro de Marcos vai dizer, Jesus dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é uma promessa vazia. É uma promessa que nos garante que seja em tribulação, seja em momento de felicidade, nós não estaremos sós. Mas aquele que nos prometeu estará ao nosso lado todos os momentos. Então, por que temer? Nós temos uma promessa. Por que temer? Nós temos a presença dEle ao nosso lado em todos os momentos. Por que temer? O terceiro ponto do porquê temer é exatamente essa questão da paz que Jesus traz. Embora toda aquela situação estivesse formada, embora todo aquele temporal estivesse aterrorizando aqueles homens, embora o mar estivesse bravio, embora o vento estivesse forte, onde Jesus estava? Deitado de boa, dormindo, descansando. Eu não sei quem falou, mas eu sempre escuto Silas Malafaia falando, paz não é ausência de tribulação. Paz é entender que ainda que exista tribulação, eu estou tranquilo porque eu sei quem é aquele que dirige a minha vida. Jesus, ele tinha paz consigo. E esse mesmo Jesus, na sua palavra, ele diz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. E essa paz, que o próprio texto vai nos ensinar que é uma paz que excede todo o entendimento, é uma paz que nos faz estar seguros, ainda que a tempestade esteja a virar o nosso barco em meio às situações. Por quê? Porque existe uma promessa, porque existe a presença, e essa presença nos traz paz. E o terceiro ponto é porque aqueles homens conheciam o poder de Jesus. Aqueles homens caminhavam com Jesus. Aqueles homens viram Jesus curando enfermos de todos os tipos. Aqueles homens viram Jesus ressuscitando o morto. Aqueles homens viram Jesus operando milagres absurdos. Aqueles homens viram Jesus fazendo com que pães e peixes fossem multiplicados. Aqueles homens viram Jesus falar aos seus discípulos, jogue do outro lado a sua rede, e aquela rede ser cheia de peixes. Eles sabiam
eles conheciam o poder de Jesus. Eles viviam todos os dias tendo demonstrações de que aquele que estava com eles era todo poderoso. Mas ainda assim, voltando lá no primeiro ponto da primeira pergunta, por sermos seres humanos falhos, fracos, vulneráveis, preocupáveis, nós nos esquecemos de quem está conosco e nos garante uma vida de segurança e nos preocupamos com as situações. Esses homens, nesse texto, no livro de Marcos, os capítulos que estão tanto antes quanto depois, vão nos falar dos milagres que Jesus fez de formas extraordinárias. Então essa situação aconteceu exatamente no meio de demonstrações do poder de Deus. Aí o que eu trago para nós então essa noite sobre essa conversa de preocupação? Quantos testemunhos nós temos e podemos contar às pessoas dos grandes feitos de Deus em nossas vidas? Quantas e quantas situações o Senhor já não nos livrou? De quantos e quantos problemas o Senhor já não nos tirou? E será que nesse próximo problema Ele vai perder o seu poder e não fará nada a nosso respeito? Esses 4 pontos nos confrontam a entender esse questionamento de Jesus, nem só aqueles discípulos, mas um questionamento a mim e a você essa noite também, enquanto estamos enfrentando problemas, enquanto estamos passando por enfermidades, enquanto estamos vivendo em momentos de portas fechadas. Por que é que você está com medo? Por que é que você não tem fé? Se sobre você há uma palavra e há uma promessa, se com você eu estou todos os dias, se eu com minha presença trago a paz que enche o seu coração e te leva a viver uma outra novidade, se ainda você não consegue crer nisso apenas, se você tem um histórico de milagres na sua vida, será que você não consegue compreender que o mesmo que operou ontem é o Todo-Poderoso que pode operar na sua vida no dia de hoje também? Então esse questionamento de Jesus nos confronta. Por que é que você está com medo? Por que é que você não está tendo fé? Nós vamos ver uma história de um amigo de Jesus, Lázaro, enfermo. Marta manda um mensageiro até Jesus. O mensageiro vai até Jesus, um dia de viagem, ele chega até Jesus, fala de Lázaro. Lázaro está enfermo, Lázaro vai morrer, nós precisamos do Senhor. E Jesus dá uma resposta àquele homem e diz: avisa o povo lá, que a doença de Lázaro não é para a morte, é para a glória de Deus. Aquele homem volta, e quando aquele homem dá a notícia, e vai falar a situação da resposta de Jesus, Lázaro já está morto. E Jesus chega tempo depois, então, até aquele lugar onde ele lançou uma palavra. E quando Jesus chega, Marta já vai, assim como os discípulos, trazendo perguntas e acusações. Se o Senhor estivesse aqui antes, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse ouvido o meu chamado quando eu chamei o Senhor, Lázaro ainda estaria vivo. E agora que o Senhor chega, qual é a situação que nós temos? Ele não só está morto, como ele já está sepultado. Situações que nos fazem expor a nossa fragilidade. Situações que expõem a nossa vulnerabilidade. Aquela mulher questionando: se o Senhor tivesse vindo, nada teria acontecido. E por vezes nós fazemos esse tipo de questionamento, nos esquecendo que Ele é o Criador de todas as coisas. Por vezes nós fazemos essas acusações e esses questionamentos, nos esquecendo que Ele experimentou a morte, mas ressuscitou ao 3º dia. Por vezes nós fazemos esses questionamentos em nossas vidas e nos esquecemos de tantos milagres que Ele já operou em nós. Quantos têm testemunhos? Você pode se manifestar? Quantos têm testemunhos para contar de coisas que Deus já fez? E por que é que Ele não fará mais uma vez? E Jesus questiona aqueles homens, e essa pergunta chega até nós essa noite. Por que temer? Por que não ter fé?
Quais são as situações que nós enfrentamos que precisam ser confrontadas com essa pergunta do Mestre aos nossos ouvidos, por vezes como um bofetão no meio da nossa cara? Por que é que eu vou temer? Por que eu não vou crer? Dá uma cutucada no seu irmão e fala aí, por que temer? Por que ter medo, meu irmão? Sobre você há uma promessa de Deus. Com você está a presença do Todo-Poderoso. Essa presença traz paz que acalma o seu coração em todas as situações. E essa presença é nada mais, nada menos do que a presença do Criador do céu e da terra, daquele que tem poder sobre todas as coisas, que a palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. E nós chegamos à última pergunta. Aqueles discípulos, depois de tudo isso que eles tinham enfrentado, depois de chegar até Jesus, repreendendo Jesus, o senhor não está vendo o que está acontecendo? O senhor não vai fazer nada mesmo? O senhor vai deixar a gente morrer? Jesus manifestar o seu poder. Jesus lançar mais uma pergunta sobre eles. Diante de toda a situação, quando Jesus volta, um discípulo olhando para o outro, cheios de temor, cheios de fé, porque eles viram mais um milagre. E eles se perguntam entre si, quem é esse? Quem é esse? Aí eu faço uma pergunta para você também. Quem é Jesus para você? Quem é este Todo-Poderoso na sua vida? É mais um tempo que você passa no domingo quando você vem à igreja e ouve falar sobre Ele? É mais uma revista da Avon que você vai procurar para fazer pedidos quando você está com alguma necessidade? Quem é este? Será que este é mais um lugar que eu só vou para retirar o que eu preciso, depois eu me esqueço dele? A Bíblia vai nos dizer quem é esse homem. Este é aquele que junto com o Pai e com o Espírito Santo criaram todas as coisas e escreveram um plano extraordinário para a sua vida. Este é aquele de quem os patriarcas falaram lá no passado e que os profetas apontaram para a sua chegada. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este de quem eles falavam é o sacrifício perfeito, que se entregou por amor a nós, mas ao terceiro dia ressuscitou. Este é aquele que fez uma promessa que virá nos buscar para reinar com Ele no céu de eternidade. Este é aquele que te chama pelo seu nome. É aquele que não olha o seu passado. É aquele que não olha os títulos que as pessoas te dão. Não é aquele que te vê como pecador, como todos os outros às vezes nos apontam e falam tantas qualidades e adjetivos de situações que vivemos no nosso passado. Este é aquele que te escolheu para viver uma vida nova. Este de quem esses homens perguntavam quem é aquele que nos auxilia todos os dias a caminharmos em fé e em vitória. Este é o Todo-Poderoso. Este é esse homem que diz que está com você todos os dias. Este é o que tem poder para restaurar todas as suas forças. Este é quem tem o poder para restaurar a sua família, a sua casa e o seu vigor. Este é o dono da cura, é o médico dos médicos. É aquele que pode curar todas as coisas. E quando eu falo de cura, às vezes as pessoas falam, é normal a gente escutar o povo falando. Mas dentro de casa a gente já experimentou coisas extraordinárias. Aquela irmã ali, aleluia. Ela foi acometida de 2 cânceres e o Senhor simplesmente tirou. Não precisou de tratamento, Ele resolveu tirar por sua glória e por louvor do seu nome. Nós experimentamos coisas todos os dias. Nós experimentamos situações todos os dias. Nós experimentamos milagres todos os dias. Este é o homem que está com você todos os dias da sua vida. E este é o homem que espera que você confie nele
para enfrentar as tempestades que vêm, que virão, e para que você se lembre que Ele esteve com você sobre as tempestades que passaram. Este é Ele. Este é o homem que tem poder de acalmar o mar, este é o homem que tem poder de fazer a tempestade ir embora. Aí eu te pergunto essa noite, qual é a sua tempestade? Qual é a tempestade que você está vivendo? Às vezes nós estamos aqui, nós desconhecemos as situações que as pessoas enfrentam. Nós vemos as pessoas sorrindo, dizendo Pai seja contigo, dando um abracinho, falando boa semana, que o Senhor te abençoe, mas nós não sabemos o que todos estão enfrentando. Qual é a tempestade que tem te feito temer? Qual é a tempestade que tem feito você olhar para Jesus e falar, ei, você não está fazendo nada não, você não está vendo que eu estou mal? Sem entendermos que Ele é o dono do tempo, que Ele é o dono das eras, que Ele é o Senhor que vê e que conhece todas as coisas. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, 1, Jesus, eu esqueci o endereço. Há tempo determinado. Chuta aí, irmão. Como que é? Eclesiastes 3:1. Há tempo determinado para todas as coisas embaixo dos céus. Ah, mas eu queria agora. Ah, mas eu queria nesse momento. O que você está enfrentando não é para a morte, mas é para a glória de Deus. As situações que você pode estar enfrentando hoje serão um testemunho para você contar daqui um tempinho e dizer para as pessoas, há esperança. Por que temer? Por que não ter fé, se conosco está o Senhor dos Senhores? Se coloque em pé no seu lugar.